Boa noite, né? Eu sou a Marina, vice-presidente do CIBQUIS. Nós temos a Andréia, a Tati e a Verenice, que também faz parte do departamento. A Tati hoje vai ser a nossa colaboradora com a capacitação, né? Nós estamos muito felizes com o tema também, porque o ano passado nós tivemos bastante questionamento sobre esse tema, como lidar com isso, né? Na igreja, porque isso vem assim bombardeando as nossas crianças a cada dia mais. Não era do costume do Brasil, mas agora vem chegando também. Então, muitas coisas estão chegando e nós acreditamos até que essas coisas vêm chegando até as nossas crianças, porque a gente sabe que há um ataque espiritual sobre os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 8 anos, ainda estuda, né, tá na escola, e a gente percebe e a gente tem que orientar, saber falar, né? Então, nessa noite, Deus colocou no nosso coração sobre essa capacitação que fala sobre o Halloween, né? Então é muito importante que temas não só como esse, outros que a gente está pensando de trazer capacitações para vocês, tão importante para nosso meio, nosso convívio, né? Como igreja, como família. Então, nessa noite, nós estaremos dando início à nossa capacitação com a Tati. É, e durante o dia, Deus me fez sentir, né? A Itamara não pôde estar, ela é nossa presidente, né? Ela não pôde estar. E nós estamos dando, então, andamento a essa capacitação, que no final também, como nós já falamos desde o início, né? Vai ter. Fugiu a palavra. Como é, Tati? Fugiu a palavra lá, que a gente fala que vai ter no final. A certificação, Certifica. né? E aí a gente vai estar vendo quem participou, né? O dia que participou, né, Tati? Depois a gente vai estar disponibilizando essas certificações para vocês também. E vai ficar gravado, mas hoje, durante o dia, enquanto eu estava conversando com Deus, o Senhor falou no meu coração algo muito específico sobre nós, professoras, sobre nós que lidamos com as crianças, né, do dia a dia nas igrejas. Então, a gente está vivendo um tempo em que a gente tem que ter muito cuidado, né, para falar, para poder se expressar, né? E nós recebemos muitas das vezes crianças que os pais não frequentam a igreja, né? E que não tem esse discernimento, né? Esse entendimento sobre determinados assuntos, e a gente precisa pedir de Deus orientação espiritual para lidar com isso. E eu sei que não tem sido fácil, né? Eu sempre falo aqui para as meninas que eu admiro quem se coloca em disposição a serviço do reino, principalmente com as crianças, porque não é uma tarefa fácil. Mas eu quero dizer nessa noite para vocês que Deus está com vocês, tem visto o esforço de vocês sobre isso, e mesmo que às vezes pareça tão difícil, né? Mas Deus pode capacitá-las e capacitá-los para estar diante das nossas crianças, levando uma palavra de Deus aos corações. Então, nessa noite eu estarei abrindo essa capacitação em oração e depois, no final, eu vou pedir para a Verenice estar orando para encerrar logo depois que a Tati falar, né, e terminar a capacitação. Eu vou pedir para a Verenice estar encerrando para a gente esse momento. Espero que seja muito proveitoso para todas vocês e vamos estar orando para dar início. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença nesse momento, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor preparou todas essas pessoas que estão aqui conosco hoje para te louvar, Senhor, e dizer que tu és bom nas nossas vidas, Senhor. Nós cremos, Senhor, que muitas das vezes a luta vem, se levanta a tempestade, Senhor, mas o Senhor é aquele que acalma as tempestades nas nossas vidas. E nesse momento eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor seja com cada um, com cada uma que está aqui, se disponibilizou para estar aqui nessa capacitação, Senhor. Ó Deus, no tempo certo, Senhor, mostra para elas que o trabalho não é em vão, que uma semente está sendo plantada naqueles corações e que ela vai frutificar, Senhor, e que vai dar bons frutos, Senhor, no futuro. Nós cremos que, Senhor, as nossas crianças não é o amanhã da nossa igreja, é o hoje, Senhor. Nós cremos que eles são o hoje, e por isso nós te louvamos e acreditamos, Senhor, que o mundo espiritual tem se levantado, Senhor, para atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer
na vida das nossas crianças, mas que tu és maior que todas as coisas. Nessa noite, Senhor, que possa cair por terra todo misticismo, Senhor, que possa cair por terra as vendas dos nossos olhos, que possamos enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor, na vida dos nossos filhos e também dos filhos do Senhor, dos nossos irmãos da igreja, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, Senhor. É o que nós te clamamos nessa noite e já te agradecemos, porque o Senhor sabia que nós estaríamos aqui nessa noite, Senhor, e o Senhor já nos esperava. Em nome do Senhor Jesus, nós te somos gratos. Amém. Amém. Tati, a palavra está com você. Deus abençoe. Amém. Amém. É uma alegria estar aqui nessa noite. Para aqueles que estão me conhecendo hoje, meu nome é Tatiane Jéssica Mendes. Eu sou professora, sou também escritora de livros infantis, também escrevo na nossa revista, no Red Kids, e estou no CIB Kids como secretária. Nessa noite, então, ficou na minha incumbência, né, de trazer esse tema, um tema assim bastante é, controverso e também bastante relevante para nós, né, como igreja, como professores do culto infantil, das escolas bíblicas, que precisamos estar atentos, né, a saber sobre o misticismo infantil, principalmente nessa época de comemoração, né, do Halloween. Mas antes de a gente começar, a André fez um pedido especial para a gente cantar uma música, né? Como ela sabe que eu toco violão, né? Então, vamos cantar uma música das crianças, né? E uma das coisas que nós, professores, precisamos ter é que todos os nossos momentos nós precisamos estar com Jesus. Cada momento da nossa vida, nós precisamos estar buscando a Ele, buscando a presença dEle, porque é Ele que sempre vai dar o suporte que nós precisamos para sermos o exemplo para as nossas crianças, para termos realmente a força, para termos a sabedoria que precisamos para ministrar o coraçãozinho deles. Amém? A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, eu levantar, ao dormir, ao descansar, ao sentar, eu levantar, ao dormir e ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, oh, oh, glória a Deus, cada momento, andando na presença de Jesus, a cada momento, andando na presença de Jesus, ao sentar, eu levantar, ao dormir, eu despertar, ao sentar, eu levantar, ao dormir, eu despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, ah, 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 aleluia, oh, 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 glória a Deus. Amém? A cada momento andando na presença de Jesus. E é só Ele que nos capacita para estarmos com as nossas crianças e para falarmos de um tema, como vamos falar o tema de hoje, que é sobre o misticismo, sobre o Halloween. E eu quero compartilhar com vocês, então, aqui, né? o, o material, depois a gente vai disponibilizar para vocês, como tem disponibilizado os outros materiais também, e vocês vão
me sinalizando aí se alguma coisa não tiver aparecendo, não tiver dando certo, vocês vão me dando um toquezinho. Mas, a princípio, estamos aí na capa do nosso material. Então, misticismo infantil, o Halloween, né? Cultura, religião ou apenas a diversão? É, quando eu pensei sobre esse texto, assim, sobre esse tema, parece algo muito simples da gente responder, né? Halloween e igreja não tem nada a ver, e realmente não tem nada a ver, é fato, né? São coisas totalmente diferentes, mas é importante a gente estar lembrando algumas coisas, e às vezes as pessoas que estão começando agora no Ministério Infantil precisam de algumas informações que às vezes não têm nesse momento, né, no início, assim. Então, para nós, sempre será um desafio, né, aí na evangelização das crianças, fazer de acordo com que a nossa linguagem realmente alcance o coração e o entendimento dos nossos pequenos, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de como que a gente pode alcançar o coração das crianças com parábolas, com comparações, para clarear essas verdades bíblicas. Mas aí entra a questão da fantasia, né? E a fantasia é uma parte importante do desenvolvimento da criança, né, da criatividade dela, é uma forma dela aprender os conceitos, os valores. Só que o misticismo, como o Halloween, não compreende, né, essa fantasia saudável para um desenvolvimento emocional e espiritual da nossa criança. Então, o nosso desafio é fazer, né, como fazer para combater, convencer as nossas crianças de que isso não agrada a Deus, nesse mundo que tem romantizado o mal. Porque hoje a gente vive isso, né? Uma romantização do mal. Você às vezes até se pega torcendo por um personagem que historicamente é um vilão nos filmes, né? Então, algumas pessoas elas vão defender que o Halloween ele é apenas uma festa cultural, né? Que embora tenha nascido numa religião, agora é apenas diversão. Só que nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, uma cultura que exalta as trevas não pode trazer benefício para a civilização, né? Para uma civilização. Então, porque das trevas a gente não pode esperar coisas boas. Trevas são trevas. Então, não tem como caminhar junto. Onde a luz chega, as trevas, elas são dissipadas. E o conceito de bem e mal que nós vivemos hoje, ele é muito prejudicial. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que diz Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas. Afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Nós estamos vivendo dias de que o relativismo tem dado lugar à verdade, e com isso o que era mal passou a não ser tão mal assim. Esse é o problema. Não é mais tão mal assim. E esses conceitos, eles chegaram ao mundo infantil de uma maneira bem sorrateira, através dos filmes e dos desenhos animados. Por exemplo, quem é da época que surgiu o Shrek, não é verdade? Nunca tinha se visto um desenho animado em que um personagem, né, o ogro era o mocinho da história, em que os personagens dos contos de fadas eles foram virados do avesso. E nós sabemos que historicamente os contos de fada eles nasceram para trabalhar princípios cristãos. Eles nasceram para mostrar, né, esse antagonismo entre o bem e o mal. E os personagens que nós conhecemos nos contos de fadas clássicos, eles mostram muito isso. O mal é mal desde o início e até o fim, e no fim ele tem
a sua consequência por ser mal, e o bem é bem desde o início, e no fim ele tem, né, a, a sua recompensa por ter sofrido e por ser o bem, por ser bom. Então, nós vivemos hoje no mundo que esses absolutos de bem e mal, eles foram é, relativizados. E aí hoje nós temos no conto da Bela Adormecida, agora não é mais o rei e a rainha que são os pais amorosos de uma princesa que dormiu por causa de uma maldição, mas existe uma madrinha, que é a Malévola, que se torna a benfeitora de toda aquela história. Então, nós estamos vendo essa deturpação e as nossas crianças, elas estão se inspirando agora. Se inspirando, em vez de se inspirar no que eram os bons personagens, os personagens do bem, agora elas estão se inspirando naquilo que é mal, né? Naquilo que traz o mal escondido dentro de si. E aí nós temos outros exemplos que eu coloquei aqui, como Descendentes, Monster High, Vampirina é um desenho para crianças pequenas. Ela é uma vampirinha, né? Uma amiguinha. Tem seus outros amiguinhos ali. O que que tem de mal? Então, é esse o conceito de bem e mal que hoje tá misturado. Ele não tá, a criança não consegue saber quem é do bem, quem é do mal. E muitas vezes elas até vêm perguntar para a gente, né? Mas esse é do bem ou esse é do mal? Por quê? Porque essa é a estratégia do inimigo. Essa é a estratégia, né? Dele de querer confundir. Ele não, se ele se apresenta como ele é, ele logo, né, as pessoas se afastam, mas não. Ele vai se apresentar de uma forma sempre sorrateira, ele vai mostrar, né, não sou tão mal assim para ir conquistando as pessoas. E da mesma forma, é isso que tem acontecido com as nossas crianças. Ele tem usado dos muitos clássicos para quê? Para deturpar o conceito de bem e mal para as nossas crianças. E aí nós chegamos, então, nessa questão da origem, então, né, do Halloween, que é hoje ele está dentro desse elo entre o bem e o mal, porque antes, quando se falava em Dia das Bruxas, já sabia, não, é um dia amaldiçoado, é um dia isso, se falava sobre essas coisas assim, né? Mas hoje não. Hoje o Dia das Bruxas, ele concorre ali, ó, com o Natal em relação, principalmente nos Estados Unidos, em relação à decoração, em relação a comércio. Então, existe assim todo um movimento por trás que tem só levantado essa festa, né? Essa prática. E então é onde ele está sendo confundido. Não é mais algo do mal. Ele não é tão mal. Ele é uma festa, ele é uma diversão, mas não, isso não é assim, né? Ele tem a sua origem, né, no paganismo e no sincretismo religioso. Então, se nós formos dar um Google, né, qualquer um de nós aqui vai encontrar a origem dele. É a festa do Halloween, né? Ele possui uma trajetória bem grande. Ele era mais ou menos há 3.000 anos antes, atrás, né? Ele surgiu junto com os povos celtas, que era um povo politeísta e que acreditava em diversos deuses, com animais, com forças da natureza. E os celtas, eles celebravam o festival de Samhain, que é o Senhor da Morte. Então, essa a tradução para Samhain é Senhor da Morte. E tinha uma duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro.
E aí, além deles comemorarem o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta. Então, os povos pagãos, eles tinham muitos rituais para uma passagem de ano, para uma virada, né, na vida. E ali era também o início do outono, e eles viam que o dia ficava mais curto, começava a ficar mais frio, e tudo isso eles davam como se o sol, que era um dos deuses deles, estivesse perdendo suas forças para dar lugar a este senhor da morte. Então, esse festival que eles faziam era um festival realmente com muito sincretismo religioso, que eles realmente adoravam, né, a esse Deus, e eles queriam apaziguar a sua ira. E ele tinha o ano para eles tinha início no dia 1º de novembro. Então, na tentativa de afastar esse caráter pagão da festa, a igreja, e essa igreja aqui a qual me refiro é a Igreja Católica, ela promoveu alterações no calendário. De modo que o dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. Então, a Igreja Católica foi juntando algumas datas comemorativas dos pagãos, né, com o cristianismo, né, para, vamos dizer assim, para catequizar esses povos assim, né, para não tirar tudo deles. Só que com isso foi criando esse sincretismo religioso. E aí, esse dia de Todos os Santos, que passou a ser comemorado, então, no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio, e ficou conhecido como All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, o dia 31. E ele foi mudando de nome até ele tomar a forma como a gente conhece de Halloween. Então, na verdade, o início dele era simplesmente véspera de Todos os Santos, né? Em inglês, All Hallows Eve. Aí foi falando, e a palavra foi mudando e foi conhecida como o Halloween. Essa festa, ela trouxe um incentivo à desobediência e à rebeldia. Por quê? Porque os povos, eles acreditavam que nessa época do ano, os espíritos, eles voltavam à vida, né? Voltavam e queriam possuir os outros corpos, e aí eles faziam bolos, faziam comidas para esses espíritos. E dali surge essa brincadeira das crianças dentro do Halloween, que é o doce ou travessura, né? E as crianças, então, elas usam as fantasias e batem nas portas, dizendo a tradicional frase doce ou travessura, trick or treat em inglês. A brincadeira consiste em pedir os doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. Então, ela também tem essa sua origem no ocultismo, pois acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam, se apoderavam dos corpos dos vivos, e aí por esse motivo eram usadas fantasias, e a festa era repleta de artefatos sombrios, com o intuito principal de se defenderem dos maus espíritos. Então, o pedido de doce realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta, como a forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas lhe ofereciam comida. E as mulheres celtas, então, faziam um bolo chamado bolo da alma. Então, tá vendo como tudo está ligado a essa questão desse sincretismo religioso, desse paganismo, dessa origem, né, realmente do mal. Então, o Halloween, ele não tem não tem como a gente dizer assim, não, aqui tem uma coisinha que a gente pode usar, não é bem assim, não, não, é realmente algo que não procede do Senhor, não tem nenhuma ligação com a luz. Então, nós precisamos ter isso bem claro
e ter isso bem ciente, né? De que não é só uma fantasia, não é só uma festa fantasia. Por quê? Porque toda fantasia, ela evoca um personagem. A gente pode ver as crianças, né? Se elas colocam a fantasia do Homem-Aranha, elas começam a lançar teia, né? Se ela coloca uma fantasia de princesa, né? A menina, ela já anda diferente, ela já se posiciona diferente, porque a fantasia, ela evoca o personagem. Ela, né, faz com que você viva aquilo que você está vestindo. Então, ela não pode ser considerada só uma festa fantasia, né? E essa festa fantasia em específico do Halloween, principalmente, ela vai evocar medo, violência, morte, sentimentos que agridem o psicológico da criança e do adolescente e acabam trazendo confusão e insegurança. Então, é uma falsa alegria onde a brincadeira geralmente termina em uma obra de mau gosto. Então, nós não podemos cair nessa falácia, né, de que é só uma fantasia, né, só uma festa fantasia. Não, não é uma festa fantasia. Festas a fantasias são coisas diferentes, né? Festas a fantasias, às vezes, que acontece na escola, ou um momento diferente. Pode ver, se a gente faz uma de personagens bíblicos na igreja, como a gente vê, as crianças já vão, né, falando, né, já vão como Davi, já leva a espada, a funda, por causa do Golias, né, então já tem isso. Então, o Halloween, ele não é só uma festa fantasia, ele tem esse ocultismo por trás. E aí, quando nós pensamos na formação da criança, a criança ela precisa desse antagonismo entre o bem e o mal para a formação do caráter, para que ela possa definir os princípios e os valores. Nós temos aqui três textos que eu acho importante, né, a gente refletir, né? Lucas 11:35, quando Jesus está falando sobre a luz, ele diz: portanto, tome cuidado para que a luz dentro de você não fique cheia de trevas, né? Está falando sobre os nossos olhos, sobre a como que os olhos veem as situações da vida, e aí ele fala assim, né? Se os seus olhos, né, forem trevas, né? Se tiver trevas, né? Que grandes trevas serão esse olhar, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós trazemos para dentro de nós. E em Efésios 5:8-13 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Então, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Então, a- 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 o Halloween, ele é uma festa que ele evoca as trevas. Ele não tem nada a ver com a luz. É tudo feito para esconder, para maquinar o mal, para fazer o engano. E nós não podemos compactuar com isso, né? Ele diz, olha, é, não participem dessas obras infrutíferas das trevas. É bem claro isso para nós, né? E em Provérbios 22:15 diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, o que isso quer dizer para nós, né? Nós sabemos que mesmo a criança, né, ela precisa da correção, ela precisa, né, nós herdamos o pecado original, né? Então, vai chegar uma hora da vida da criança que ela vai estar tendo esse discernimento e querendo ou não, às vezes ela quer puxar para o lado, né, da desobediência, não quer fazer as coisas, tem tudo, não quer obedecer, não quer fazer só a sua vontade, e aí é onde vem a nossa correção, aonde vem a nossa orientação, aonde vem o nosso
o nosso olhar bíblico para ensiná-la os princípios e os valores da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar ensinando as nossas crianças sobre o Halloween, sobre essa obra, né, das trevas que tem entrado no meio da infância para deturpar aquilo que Deus colocou como certo e como o errado, né? Então, o que que a gente pode fazer? Às vezes a gente se sente assim meio que só com argumentos bíblicos, né? Porque essa é a nossa base. Mas quando nós saímos assim da igreja, do nosso espaço aqui, e a gente vai confrontar, né, ou vai ser confrontado por essa situação, muita gente pode dizer assim: não, mas vocês são muito radicais. Não, mas é só uma festa. Não, mas isso não é bem assim. Só que aí às vezes, nós só temos os nossos argumentos bíblicos para dizer não, que isso não vem de Deus, que isso é obra das trevas, que a Bíblia fala isso, isso. E nós ficamos nisso. Porém, Deus colocou também é, na leis, né? Permitiu que os homens fizessem leis que também vão nos ajudar a proteger nossas crianças contra o Halloween. E nesse momento nós temos que fazer uso dessas leis. Por exemplo, o artigo 5º do ECA estabelece que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, se nós temos um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que a minha criança, ela não pode ser objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, como que eu vou ter uma festa que exalta justamente violência, crueldade, opressão? Entende? Então, às vezes a gente precisa chamar para nós essa lei, ter esse argumento para nós. Então, o principal argumento legal contra o Halloween é a defesa da integridade psicológica e moral de crianças e adolescentes, especialmente das crianças, em razão das imagens, dos personagens, das cenas envolvendo cadáveres, corpos humanos mutilados, simulação de violência extrema, imagens de sangue, decapitação e morte. Eu achei muito interessante esse artigo que eu sinalizo aqui, né, desse site Cristãos pela Infância, do Guilherme Shelby, o Halloween, os cristãos e a defesa da infância. Depois vocês vão ter acesso à íntegra do artigo, porque ele traz uma defesa para nós, para que a gente possa se munir, né, de estratégias para saber responder. Porque dentro da igreja nós sabemos dizer que não é de Deus, mas muitas vezes, quando nós somos questionados fora, quando nós estamos no nosso meio, muitas de nós aqui somos professoras nas escolas, como eu sou professora, e às vezes a gente fica assim, pensando: o que que eu vou dizer? Porque para convencer ou para argumentar, porque quando você fala, né, da sua fé, muitas vezes as pessoas não levam em conta. Mas se você falar de uma lei, as pessoas, opa, ela sabe de algo mais. Ela não é só aquela professora lá da igreja, mas ela estudou um pouco mais, ela sabe algo mais. E às vezes não, a gente vai fazer refletir, vai fazer levantar esses questionamentos, até com outras pessoas, né, do nosso círculo fora da igreja. E vai mostrar: não, olha, se nós temos uma lei que guarda a minha criança de ser exposta à violência, à crueldade, opressão, né? Fora a negligência, discriminação, exploração, que no momento não é esse o nosso foco, mas eu quero focar nessas três
áreas aqui, é, nós vemos assim que, poxa, a gente tem uma lei para isso. Então a gente pode se munir desse argumento para rebater, não. Meu filho não vai participar dessa festa. Não gostaria que a escola do meu filho tivesse uma festa desse tipo. Olha, isso aqui não é uma questão só de religião, é uma questão de integridade psicológica da criança. Eu ouvi relatos de que teve uma escola que eles fizeram uma casinha e nessa casinha ficava tocando um som de gargalhada de bruxa durante o dia todo. As crianças não estavam dormindo de noite. Por quê? Ah, mas é só fantasia, é só isso. Aí a mãe foi lá reclamar, acharam ruim. Acharam ruim. Aí, por fim, foi mais mãe reclamar que estava dando esse problema. Não eram nem mães assim, né? Cristãs, eram simplesmente mães que não estavam concordando com aquela situação. E aí, disse, não, então a gente vai desligar o som da casinha. Entende? Então, as crianças, elas ficam sujeitas a um tipo de opressão. E nós, como cristãs, como mães, professoras, tias, nós podemos lançar a mão, né, desse artigo do ECA e dizer, não, meu sobrinho, minha filha, né, é uma criança e ela não pode ser exposta a coisas, a situações de violência, de crueldade, de opressão. E se não pode conter em filmes, programas de TV, etc., por que que estão no Halloween? Nós sabemos que existe uma classificação para as programações de TV, para os filmes, todo e qualquer produtor, ele exige, né? Exige que um guia de classificação da obra. A obra ela tem uma classificação por faixa etária. E para as crianças existe uma rigorosidade. Olha só, aqui eu coloquei, né, um bem sucinto, mas como eu falei nesse artigo, vocês podem, depois que eu vou disponibilizar, vocês podem ver mais abrangente, assim, né, mais a fundo, os principais tópicos, né, do guia de classificação, né, indicativa do Ministério da Justiça. Então, não é recomendado para menores de 10 anos. Enquadram-se nesta indicação etária os seguintes critérios: angústia, arma com violência, ato criminoso, mesmo sem violência, linguagem depreciativa, medo ou tensão, ossada ou esqueleto com resquício de ato de violência. Então, se não pode num desenho, não pode num programa de TV, por que é que vai poder nas escolas, nas festas? Por que é que as nossas crianças precisam estar expostas a isso? Para que mais angústia do que uma criança de primeiro ano chegar na escola e ver um adolescente do oitavo ano com aquelas fantasias de morte? Ou um amiguinho vim fantasiado de Chuck. Para quê? Para que expor as nossas crianças a isso? Para que expor as nossas crianças e adolescentes a fantasias com arma, a linguagem depreciativa, a situações que vão causar medo ou tensão? Então, se não está recomendado para as programações de TV, de streaming, de qualquer, por que é que vai ser recomendado para as escolas? Por que é que nós vamos permitir isso? Então, não é recomendado para menores de 16 anos de idade, mutilação. Não recomendado para menores de 18 anos de idade, a crueldade. Gente, então, não tem que, vamos dizer assim, negociar, vamos dizer, né? Não sei se posso usar essa palavra assim, mas assim, no sentido de negociar o princípio. Se na escola do seu filho tem, né, as crianças
às vezes vem para casa com isso, né? É, a gente precisa ser firme. Às vezes é melhor nem deixar ir para aula naquele dia. Se não houve negociação, né, com a questão da coordenação da escola, porque eles estão sendo expostos, acabam sendo expostos. E aí as brincadeiras que são geradas num dia como esse, nesse dia, acabam se tornando todas brincadeiras de mau gosto. Então, essa parte eu achei muito interessante para nós, professores, nós sabermos que existem leis que nos asseguram o direito de não querermos esse tipo de festa, esse tipo de tradição para as nossas crianças, porque não vai contribuir em nada na formação delas. Não tem nada a ver com a fantasia criativa, com a exploração da criatividade da criança. Não tem nada a ver. Isso acaba trazendo esses elementos aqui: angústia, medo, tensão, traumas psicológicos. Isso nós não estamos nem entrando na questão espiritual, de tudo que acaba trazendo ainda para dentro da casa, trazendo dentro da família, porque são portas que vão se abrindo para o mundo espiritual. Porque o que o inimigo que está em derredor, ele quer apenas uma brechinha para entrar e para fazer a arruaça, né, na vida das nossas crianças. Então, gente, esse é um panorama que eu trouxe para que a gente refletisse juntas sobre esse tema. Ele não é um tema fechado, ainda tem, talvez tenha pessoas aqui que tenham mais contribuições ainda que possam melhorar, né, e aprimorar o que a gente está conversando aqui nessa noite. Mas eu trouxe essa parte para gente, para que a gente pudesse refletir. Nós não estamos sozinhos na batalha. Existem leis que estão, não só a lei de Deus, né, mas existem, Deus permitiu que existissem essas leis humanas que a gente pode usar a favor das nossas crianças. E aí, eu quero trazer para nós aqui agora também a, uma abordagem sobre o que a igreja deve fazer. O que é que nós vamos fazer, então, com a questão do Halloween? Bom, eu, particularmente, eu penso que nós não precisamos dar palco para o inimigo. Nós não precisamos, como professores, que nós somos responsáveis pelo ensino das nossas igrejas, né? A nossa prioridade sempre será dar ênfase à palavra de Deus. Então, nós precisamos levar mais a palavra do que o tema, vamos dizer assim. Eu penso naquela metáfora do copo, né, que ele está com uma água suja. Quanto mais água limpa você colocar dentro desse copo, automaticamente a água suja vai saindo e, por fim, pela continuidade da água limpa entrando dentro desse copo, daqui a pouco você não tem mais água suja, porque o copo foi transbordando, a água suja foi indo embora e você agora só vai ter a limpa. Então, o nosso papel não é dar palco para o inimigo, mas é aprofundar a palavra de Deus na vida das nossas crianças. É aprofundar o conhecimento bíblico, é aprofundar nossas ministrações. Aqui eu coloquei, né? Pois muitas vezes, na ânsia de combater o Halloween, nós acabamos trazendo todos os elementos para dentro da nossa sala de aula e dando mais publicidade ao evento do que ele precisa, do que ele merece, porque ele não merece estar na nossa sala de aula no sentido assim de, eu vou dar uma aula sobre Halloween, então eu vou acabar enfeitando tudo com morcego, com abóbora, com isso, aquilo para que as crianças vejam todos os elementos que tem. Então, eu não tenho necessidade disso. Eu tenho necessidade, sim, de fazer uma abordagem com a palavra de Deus.
de trazer a palavra de Deus aprofundada para as nossas crianças, trazer a verdade da palavra para elas. E aí, eu trouxe aqui para a gente algumas lições que nós podemos trabalhar nessa data. Em vez de nós ficarmos, né, dando muita ênfase a essa questão, vamos trabalhar a palavra. Vamos deixar nossas crianças firmes, porque é uma criança que conhece Jesus, que conhece a luz, ela não vai querer as trevas. Ela vai saber discernir. Então, eu trouxe a ideia de trabalharmos a reforma protestante, os personagens bíblicos que escolheram servir a Deus, mesmo em culturas que não adoravam ao nosso Deus, como José, Daniel, Esther, histórias como a do Simão, o mágico, Paulo, o adivinhador e a adivinhadora, e como que se faz isso. Então, dentro do contexto da história bíblica, aí você traz a situação da cultura pagã e da maneira como os personagens bíblicos serviam a Deus e se posicionaram. Por exemplo, quando Daniel teve que escolher entre comer a comida do rei ou manter-se puro, você pode introduzir a tradição dos doces e travessuras do Halloween e deixar que a criança veja que essa é uma comida impura para os nossos dias, né? Que não aceitando essa brincadeira estaremos honrando a Deus. Então, você vai dar ênfase à palavra e dentro da história você traz um elemento que ela pode estar vivenciando, aquele momento e vai fazer ela refletir. Nesse momento agora de outubro, que nós estamos vivendo agora, existe alguma comida que de repente não seria bom a gente comer em alguma festa? Então as crianças vão começar a fazer a reflexão e elas vão fazer essa ponte, porque o Daniel, ele estava num contexto assim, ele estava num contexto em que as pessoas não adoravam a Deus, estavam preferindo as trevas. Mas ele se posicionou firme. Se, se fosse uma festa de Halloween no castelo lá do Nabucodonosor, no palácio do Nabucodonosor, Daniel tinha se posicionado: não, eu não vou comer dessa comida. Eu vou comer a comida que o meu Deus permitir. Ô, Não vou Tati, comer uma comida dourada. Pode deixa eu te falar, Maria. interromper um pouquinho. A Aham, pastora fez um comentário aqui que a cidade de Florianópolis é conhecida como a Ilha da Magia. E com uhum, isso tem a questão da bruxa, a bruxinha boa. Isso tem uhum. ocorrido com crianças que chegam na igreja e acabam replicando como cultura da cidade de Florianópolis. Aí ela perguntou: poderíamos dar ênfase na questão da reforma, pois o Halloween está sendo falado nas mesmas datas? Pode dar ênfase na questão da reforma, trabalha mais a questão da reforma protestante, né? Porque aqui em Florianópolis realmente tem essa cultura, né, das bruxas, né? Tantos personagens folclóricos existem aí pelo Brasil, aqui em Florianópolis foi justamente cair a bruxa. É triste para a gente, os catarinenses, né? E eu já ouvi pessoas, né, contarem histórias assim, né, que a criança gostava muito de bruxa, gostava de bruxa, gostava de bruxa, e a mãe já não tinha mais o que fazer, então ela inventou uma história e falou que a bruxa tinha se convertido, que ela não era mais bruxa, né, e ela se chamava Joana e agora ela servia Jesus. E aí parece que deu um clique na menina e ela deixou de falar, então ela aceitou Jesus, não é mais bruxa, agora é uma mulher normal, né? Então, às vezes vai da criatividade, né? De trazer, de tirar esse personagem da cabeça, né? Da criança. Mas o mais interessante realmente é trabalhar a reforma protestante, né? Porque são a base, né? Da nossa das nossas igrejas, né? Das igrejas evangélicas, né? A reforma. E, inclusive, eu trouxe algum material aqui sobre isso, né?
E aqui na história, né, do um outro exemplo, né, na história do Simão, o mágico, ele quis comprar o poder de Deus, achando que era uma magia que estava acostumado a usar. Então nós podemos falar que Deus não se agrada dos feiticeiros. Vai entrar a bruxa, né, que é uma uma feiticeira, né, os enganadores. Então por isso nós não podemos comparar os milagres, né, e o poder de Deus com as magias desse mundo, inimigo. Por isso nós não comemoramos o Halloween. Então, nós precisamos trazer, em primeiro lugar, a história bíblica. Em primeiro lugar, aquilo que é bíblico. Fortalecer a nossa criança com a palavra, para que ela consiga fazer essas comparações. Textos bíblicos, então é muito importante a gente trazer os textos bíblicos onde Deus condena as obras de feitiçaria, adivinhações, necromantes, definir o que são obras das trevas e o que são obras da luz. Pode-se fazer um cartaz comparativo com versículos e pedir que as crianças citem comemorações que combinem com os textos bíblicos e eles mesmos vão perceber que o Halloween não deve ser comemorado. Eles vão ver que é algo das trevas. Então, são situações que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, onde a ênfase será a palavra de Deus, onde a ênfase será o mover de Deus na história, e vai fazer com que a criança ela abra os olhos, né, e veja que não, isso não é para mim. Halloween não é para mim. E aí eu trouxe aqui, né, alguns links de materiais e sites, né? A Mara Melink, eu vi uma aula dela e eu achei muito interessante sobre o Halloween. Por quê? Porque ela não dá aquela ênfase exagerada aos personagens, né? E ela explica com muita leveza os materiais, bem, muito claro assim a aula dela. Então, vou deixar o link aqui também, né? Minha Vida é uma Viagem, né? Eles fizeram uma música sobre o Halloween, não. Interessante, eu trouxe essa canção aqui pra gente, mas eu tive uma experiência também com essa música. Eu levei uma vez para a sala de aula e eu percebi que as crianças tiveram medo porque aparece, sabe, os símbolos. Mas os maiores não, os maiores entenderam melhor. Os menores, mesmo que é uma música, um desenho, assim, eles tiveram um pouco de medo. Então eu indicaria mais para a turma dos maiores. E depois eu trouxe também aqui um material sobre a reforma. A Descoberta de Martim Lutero é um livrinho de história que conta a história do Martim Lutero. Aí tem uma música que são as cinco solas, que é uma família, eles cantam muito legal. E aí aqui materiais para a aula, né, sobre a reforma, eu coloquei no Drive as figuras do livro dessa descoberta de Martin Lutero e a música das cinco solas. Coloquei também ali um cartaz, um cartãozinho que você pode acessar, né, e montar a sua aula, montar o seu material. Eu queria ver se aqui eu conseguia abrir o livrinho aqui mas eu acho que eu não consigo aqui. Eu vou tentar compartilhar ele aqui no meu. Vou abrir aqui no meu computador para ver se eu consigo Tati, compartilhar com interessante que vocês. a pastora também pediu o material se você tinha sobre a reforma, e você, olha, tão preparada, trouxe já até o material. Deus abençoe. Amém! Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque esse livrinho aqui, o que que eu fiz? Eu não sei se vocês conhecem esses aplicativos que fazem esse flipbook, né? Que é você sobe um PDF no aplicativo e aí aí você clica nele e ele vai passando as páginas assim. É um movimento bem legal. Quero ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Espera só um pouquinho aí que eu estou tentando ver o que que eu estou compartilhando aqui.
Me digam aí o que que eu estou compartilhando. Ainda é Não, o já é a quê? capa do livro. Ah, então ótimo. Então vamos ver se ele vai virar aqui. Ó, olha só. Quando eu clico, ó, tá vendo? Ó, virou? Virou. Isso. Então, esse link eu deixei nesse material para vocês. Vocês podem usar, tanto usar ele na aula, né? Pode projetar no computador, na TV, né? E vai clicando, ó. Vai passando a história, né? Deixei também no Drive as figuras do livro, né, para poder imprimir, de repente, quem quiser, para fazer cartazes, né? Então, é uma história a linguagem é muito fácil, assim, de entender o que que aconteceu na reforma com Martim Lutero, né? Que despertou ele, né, da fé. E de toda a mudança que houve na vida dele, e assim, e também você pode continuar ainda mais a história. Aí depois eu deixei aqui, ó. Estão vendo eu clicar aqui? Estou compartilhando a minha tela do meu computador? Tá Sim? compartilhando. Ah, Sim. beleza. Então, aqui, ó, essa música das cinco solas. Vamos ver se vai aparecer o som para vocês. Não sei se aparece o som. Mas é essa família aqui, ó. Olá, pessoal. Oi, Joaquim. Apareceu o som? Sim, Tati. Ah, então eu vou tocar. É rapidinho. Fala pro pessoal na câmera. Tudo bem com vocês? É isso aí. A gente está aqui para fazer um especial do Cantando com o Joaquim. E a gente vai cantar uma música da Reforma Protestante, porque nesse mês de outubro a gente comemora a Reforma Protestante. Então a gente vai cantar para você aprender e nunca mais esquecer. Isso aí, gente. Vamos cantar? Vamos! Hoje é tempo de recordar a Reforma Protestante. Tantos homens não levantam. A sua igreja reformou, só a frente, só Jesus Cristo, só lhe deu glória, só a graça, só a escritura, são cinco solas da reforma, toda glória somente a Deus, o sol dá somente por graça, só pela fé, só listos. Só la frente, só Jesus, só lhe deu glória, só a graça, só a escritura, são cinco só. De novo, só la frente. Então, gostaram? Dá um joinha aí se gostaram da musiquinha, certo? É uma sugestão para os pequenos, né? Essa música bem interessante, você pode fazer ela com as crianças, apresentar, né, no dia 31 também. E também, deixa eu ver aqui, cadê o meu PDF de novo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo. Alguém colocou aqui que ficou falhando o som, mas é normal, porque a Tati está transmitindo, né, o som. Aí, quando a gente Isso. entregar o material para vocês, que vocês forem acessar, o som vai sair normal. Isso, aí vai ficar bom, viu? E aqui, então, nos materiais para aula, eu vou abrir aqui o Drive também, vai encontrar esses materiais, né? Coloquei aqui um cartãozinho do site da tia Laura, né? Que eu achei bem interessante, né? Halloween tô fora, tô dentro da reforma. Esse aqui é um outro videozinho com uma outra proposta de música também ensinando as cinco solas da reforma. Só que aí, esse aqui seria interessante assim com os maiores, ele é mais um estilo coral, né? Seria uma sugestão para trabalhar com os maiores. E mais para baixo, que eu não estou conseguindo passar aqui, mas mais para baixo eu deixo também nesse
Nesse drive, aqui no cantinho, tem um, um cartaz, né, com as 5 solas e um outro folheto aqui para trabalhar assim bem, 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 aqui ó, um resumo do que aconteceu com Lutero, né, e da Reforma Protestante. E aqui, ó, vou abrir o cartaz para vocês. Ó, né, somente a palavra de Deus, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Então, são coisas para a gente trabalhar, para a gente focar naquilo que é nosso, que nos pertence, que é a palavra de Deus. Porque se nós fortalecermos as nossas crianças com a palavra, né, com os princípios do Senhor, nós não vamos precisar nos preocupar, entre aspas, né, com o Halloween, porque as nossas crianças vão estar fortalecidas e elas vão saber falar para outras: olha, eu não participo disso. Isso não é de Deus. Isso, traz aquilo, né? Ela vai saber se posicionar. Então, nós precisamos ensinar nossas crianças a ter argumento para dizer: não, isso não é de Deus, isso não faz bem para mim, isso traz medo, isso traz angústia, e eu sou uma criança. E a lei me protege para que eu não precise sofrer nenhum tipo de violência psicológica ou física. Então, a criança, ela precisa ser munida disso, de argumentos para que ela possa também se defender, né? E no final da apostila aqui, aliás, da apostila, né, do material, eu coloquei o nosso versículo, né, que a gente sempre fala, todo professor, né, tem esse versículo, né, como base, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o nosso papel, ensinar nossas crianças a palavra. Se nós ensinarmos as nossas crianças na palavra, se nós dermos para ela, né, as ferramentas que ela precisa na fé, ela não vai querer Halloween. Ela vai querer Jesus. Ela vai entender. Então, que Deus possa nos dar essa graça, nos ajudar. E ele vai fazer isso, eu tenho certeza, ele está fazendo isso, porque é do interesse dele, né? Que nós venhamos a estar preparadas, que nós venhamos a estar preparados para responder da nossa fé. E para responder da nossa fé, a gente precisa ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças. Esse é a nossa missão. Então, eu sei que vem o Halloween aí, vem todas essas coisas, mas agora você tem entendimento disso. Você não precisa, né, ficar com medo de como que você vai combater, de se posicionar. Não, você não tem. Você tem a Bíblia em primeiro lugar, como sua, né, regra de fé e vida, mas você também tem uma lei que diz que a criança não precisa, não deve ser colocada, né, com informações assim de violência, ela não deve ser exposta a esse tipo de coisa. Então, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar graça, venha nos dar sabedoria, e Ele vai dar. E eu espero que essa nossa reflexão hoje, né? Como eu falei, esse não é um tema fechado, né? Eu creio que cada um aqui tem uma contribuição e tem talvez dúvidas, coisas, mas juntos a gente pesquisando, a gente conversando, a gente buscando na palavra, a gente vai encontrando as respostas, mas sempre voltado para a palavra, sempre voltado para o que Deus tem para a nossa vida, né? Para o que Deus quer, o nosso propósito. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Amém? Amém. Graça e paz, irmãs. Amém. É, o Tati, ela quer deixar a filha dela explicar aqui. Nós vamos ouvir, que é a voz de uma Tem. criança. Amém. Eles entendem e gravam. O nome dela é Esté, ela tem 5 aninhos. E ela vai É, para vocês o que é que ela entende com a festa do Halloween. O que é, filha, a festa do Halloween? A festa do Halloween do inimigo.
eles comemoram a morte. E é muito feio. E é muito feio fazer isso, porque tem as bruxas. E é muito feio, é muito ruim. E nós A temos que gente comemorar a sabe. morte? Não, a vida. Isso, parabéns, Isso. Esther. Gostei de ver o seu posicionamento. É isso aí, viu? E Deus vai te usar como luz no meio de todos os teus amigos e tuas amigas para ensinar para eles, né? Para aqueles que não conhecem. Parabéns, querida. Um beijo para ti, viu? Obrigada. Bom, eu acho que chegou ao final, né, Tati? A nossa Sim. capacitação. É, eu vou passar para a Veli estar orando, mas antes eu queria colocar aqui que eu acho que a fala da Tati foi muito clara e objetiva no sentido de que precisamos formar em nossas crianças posicionamento. E nós, como família, também temos que nos posicionar diante a tantas coisas que vêm aparecendo, né, para as nossas crianças, no nosso dia a dia. Então a gente tem que ter esse posicionamento como cristãos, como filhos de Deus, né? Porque o mundo está aí, mas a gente precisa fazer com que as nossas crianças saibam se posicionar e também não precisem ser expostas, porque muitas das vezes a gente nem sabe que a criança está sendo exposta. Então a criança precisa ter se posicionar e dizer, epa, não vou participar disso, minha mãe nem sabe, eu não vou participar disso, porque isso não convém, isso daí está errado, isso daí me expõe, né? Então foi muito objetiva a fala da Tati nesse sentido, e também os materiais que ela trouxe, deixou aqui, que vai nos ajudar muito, não dar ênfase ao Halloween, mas dar ênfase àquilo que é necessário se dar, que é Cristo, que é a palavra de Deus, tá bom? Que seja bem proveitoso para vocês essa capacitação, que germine no coração de vocês como semente, frutifique e que cresça e que ela possa assim irradiar as raízes para as nossas crianças. Vou estar passando para a Verê estar orando em agradecimento. Agradeço a Tati de coração pela participação, pela colaboração, Tati. Deus abençoe vocês. Dizer que nós temos a nossa página agora no YouTube. Gente, participe, vão lá. Também está gravado as outras capacitações, mas a gente pede que vocês venham participar conosco para que vocês possam depois estar levando também a certificação. Teve um grupo que falou aqui que do Paraná que tinha muitas professoras junto assistindo. Pedimos que preencham lá a lista de presença para a gente estar sabendo quem que participou, tá? Nós vamos estar deixando também. A Tati, você tem o link do YouTube aí para estar passando para elas? Tem, eu posso compartilhar ali Marina, no chat. Isso. Marina, Deixa eu ver Oi, aqui. mais de André. 30 professores. A Verê postou aqui no grupo uma foto linda da igreja. Estão todos lá na igreja, Tati. Mais de 30 Ah, professores na Igreja Batista Independente, Nova Santa Rosa, Paraná. que Que lindo! Deus Parabéns! abençoe. Que Amém! honra. Glória a Deus! Um beijo Amém! para todos aí. Exato. Amém! Não esqueça de preencher a lista. Nós vamos estar disponibilizando nos grupos, né, Tati? A lista de Sim, presença, né? sim, eu acho que Logo fica depois. melhor, né? Porque na outra capacitação a gente colocou aqui no grupo, e aí o que que aconteceu? Ah, algumas pessoas não conseguiram pegar a lista de presença assim, né? E até para gente, para deixar um comentário, às vezes é tão bom a gente ouvir assim, uma sugestão, às vezes um tema que gostaria que a gente trouxesse aqui, né? A gente busca pessoas no Brasil todo, né? Não só entre nós da equipe, né? Mas também outras pessoas fora da equipe do CIB Kids para trazer esses temas para conversar com a gente, né? Dentro principalmente dentro da nossa denominação, assim, a gente tem tanta gente capacitada, tanta gente assim rica, né, que Deus tem abençoado e a gente quer trazer para, por quê? Para a gente fazer esse elo, para a gente se ajudar, para a gente crescer juntas. Como, né, como irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, né, nos capacitando uns aos outros, né, e ainda mais que a gente tendo a mesma visão, né, dentro das nossas igrejas, é tão importante isso, né? Então,
Na outra capacitação, a gente não algumas pessoas não conseguiram pegar esse link, né? E poucos responderam. Aí eu acho que eu vou disponibilizar depois as duas até, a de missões e essa. Porque também quem assistir, né, lá no YouTube, assistir tudo e tal, e quiser, né, colocar também alguma coisa pra gente, é interessante, né? Vai nos ajudando a Eu melhorar. pediria Sempre que todos ligassem a câmera para a gente tirar uma foto também, né? Era o que Depois eu da ia oração, falar, ou antes aqui da Marina. oração. Ah, Era o que então eu ia vamos falar, deixar, Marina, ok. para a gente tirar a nossa foto. Vamos tirar Ah, das vamos telas. lá. Vamos lá, abrindo as câmeras. Ai, quanta gente bonita, olha olha só. só. Tudo escondido. Tati, Oi. passa lá o Olá. link que o povo tá pedindo do YouTube Olha o daí. sorriso Ah, da tá. primeira página, todos sorrindo. X, como você não sabe se você é da primeira ou da segunda, você tem que sorrir. Sorri em todas. Então, pera, olha lá. A segunda página tem bastante câmera fechada. Opa. História contada. A magia em vídeo apresenta. Muito bem, obrigada. Tô tentando entrar aqui no YouTube. Se tá saindo algum som aí, é do meu YouTube aqui. Pessoal, comenta lá também no Instagram, no YouTube. Seria muito interessante para a gente ter esse elo, né? Que a gente sempre fala que é importante. Coloca lá uma experiência, né, meninas? Eu acho que seria muito legal para a gente também. Ah, eu tive experiência, algo no meu ministério que me enriqueceu foi isso. Acho interessante isso. Seria muito legal ter essa participação de vocês lá também, tanto no Instagram como no YouTube. Deixe comentários lá para a gente estar melhorando a cada dia, tá bom? Porque aqui não é só nós, é para o Senhor. Então, tudo que vocês comentarem lá vai ser o melhor para o Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos. Verê, você encerra com uma oração para a gente? Sim. Então, que bom, né, que nós pudemos estar juntos aqui, né? E realmente, como vocês colocaram, um tema bem relevante, e alguém até mencionou aqui, né, como carnaval, como festa junina, que sempre é bem difícil, né, assim, nas escolas, quem tem filhos, né? A gente que trabalha como professor ainda se posiciona, né? Mas com os filhos também e na igreja também, né? Então, que bom que a gente já tem essa consciência, né? Também de se posicionar e trazer a palavra como a Tati falou, né? Bem bom, né? E parabéns a todos que participaram, né? Também. E o grupo lá, né? Que se reuniu, né? Que possamos fazer mais isso também, né? Para estarmos juntos também e treinando. Já está lá o link, né? Também. E vamos finalizar, então, orando, né? Que Deus possa abençoar o ministério de cada uma, né? E também, né, as igrejas aí, que a gente possa ainda crescer mais, né? Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por podermos estar juntos. Senhor, vê os nossos corações, o Senhor vê, ó Deus, também as nossas necessidades, Deus, como Ministério Infantil, Senhor, como líderes do Ministério Infantil, o Senhor sabe tudo aquilo que a gente vem enfrentando, ó Deus, nos dias atuais. E não só isso que a gente tem mencionado, mas tantas outras coisas, Senhor, que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, Senhor, a cada dia para ensinarmos as crianças, ensinarmos os pais dessas crianças, Senhor, também, porque muitas vezes vêm até nós, Senhor, e buscam também entendimento, ó Deus, que possamos ser, Senhor, realmente luz para elas, ó Deus, possamos ter firmeza e coragem, Senhor, também diante delas, ó Deus, para que elas vejam em nós, Deus, esta coragem, esta luz, Senhor, que nós somos como líderes, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada uma, Senhor, e que possamos realmente estar separadas, Deus, para o teu reino, e que possamos separar muitas crianças, Senhor, que também tenham a mesma posição, Senhor, que se posicionem também diante de ti, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. Obrigada, Senhor, por cada um, ó Deus, que está aberto, Senhor, que se abriu, Senhor, o seu coração nesta noite, que deu esse tempo para ti, Senhor, para estar aprendendo.
E assim, Senhor, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, uma boa noite de descanso, Senhor, e os dias vindouros, Senhor, que são para o final do ano, Deus também, que o Senhor possa nos abençoar, Deus, e nos dar a graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Temos mais abençoe. uma capacitação, né? Só para lembrar, esse ano, né? Temos mais uma É, capacitação em novembro, não lembro bem o dia, mas estaremos depois, então, divulgando. também socializando por aqui, né? Pelos grupos, né? Também, ainda esse ano, temos mais uma, então. A próxima capacitação, inclusive, vai ser sobre inclusão, né? Vai Isso, ser nessa área, né, Berenice? isso, isso. Isso. É novembro, é em novembro ainda. Eu não estou recordando agora a data aqui, mas eu acredito que é mais ou menos por essa época, de meados de novembro, tá bom? Aham. Deus Vamos estar abençoe, muito disponibilizando no YouTube. obrigada pela, pela disposição de me ouvirem aí essa noite e vamos estar aí compartilhando e crescendo juntas, em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe.